dólar monstruosamente alto é uma realidade. Isso bateu com força no preço de celulares importados, fazendo com que muitos se voltem para o mercado nacional novamente. E por incrível que pareça, os lançamentos ainda estão chegando por aqui, alguns deles até com um preço meio que interessante, como o Huawei Nova 5T. As suas especificações e o seu preço na hora fizeram a gente lembrar de um outro celular que já está aqui há alguns meses, que é o Zenfone 6 da Asus. No seu lançamento, o Zenfone 6 agradou pelo seu custo-benefício, e agora o Nova 5T, o último aparelho da Huawei a contar com o Google Play Services, chega como uma outra alternativa fora da opção dos mais famosos, como Samsung, Motorola e Xiaomi. Quer ver como eles se saíram lado a lado? Quer saber quem traz as melhores características e uma melhor escolha para você? Então acompanhe agora aqui no tudocelular.com. Com o Zenfone 6, a Asus aposta em um visual um pouco mais original, enquanto que o Nova 5T segue aquele caminho bem parecido que a gente vê em muitos outros smartphones. O que mais chama atenção é a posição das câmeras. Na traseira, a Huawei segue aquele padrão de câmeras em formato de semáforo, com um furo na frente para evitar o norte. Já o Asus adota a peculiar câmera giratória, isso faz com que elas fiquem bem mais perto da borda superior na traseira e sumam na frente. No visual, eles podem ter cores discretas ou mais chamativas, trabalhando com degradê no caso do Zenfone ou holografias no Huawei. Esse último também tem as suas coisas diferentes, então ele tem um sensor de luz e de proximidade que ficam na parte superior, bem como a biometria fica na lateral. No Zenfone 6, a biometria é aquela bem tradicional, fica na traseira e os sensores dos dois aparelhos são bem rápidos. Esse Asus também traz um botão extra que pode ser configurado para várias funções. Ambos trazem corpo em metal, com traseira em vidro, sendo o Gorilla Glass 3 no Zenfone. Nenhum deles traz o slot híbrido, mesmo sendo Dual SIM, mas o Nova 5T também não tem o slot para o microSD. Eles também não possuem qualquer proteção contra água ou poeira e o Zenfone é maior, mais pesado e mais grosso que o seu concorrente, mesmo tendo até uma pouquinha coisa maior. O Nova 5T é bem construído, mas o Zenfone 6 é mais caprichado e fica com esse primeiro ponto. A tela mostra em ambos onde houve um corte de gastos para baratear esses smartphones, além da falta de proteção IP. Os dois displays são IPS LCD com definição Full HD e a mesma proporção de 19,5:9. O aproveitamento de tela e a densidade de pixels é praticamente a mesma e eles se diferenciam ligeiramente no tamanho. O Zenfone 6, maior, tem uma tela de 6,4 polegadas contra uma de 6,26 do Nova 5T. O Asus traz a vantagem do Gorilla Glass 6 na frente, enquanto que o da Huawei não teve nada informado. Em brilho, nenhum dos dois é um destaque, são apenas medianos, não sendo a melhor solução sob o sol. Em contraste, o Nova 5T vai levar a melhor e apresenta pretos melhores que o do seu rival. Então, por esse último detalhe, o ponto fica com o Huawei Nova 5T. Em som, é muito difícil a gente não ter um ponto para o Zenfone 6. Além de ele ativar o seu alto-falante superior junto com o inferior e fazer desse um smartphone estéreo, a Asus aproveitou a maior espessura do celular e manteve a conexão P2. São duas características que não estão presentes no Nova 5T. No som externo, o estéreo do Zenfone 6 traz boa qualidade e bom volume. O alto-falante mono da parte inferior do Huawei é bom, mas não tem tanta potência e distorce mais facilmente quando a gente aumenta o volume. Em fones, os da Asus são bons e possuem um volume muito alto, sendo os clássicos intra-auriculares. Os do Nova 5T são mais parecidos com aquele do estilo da Apple e, apesar de terem uma qualidade sonora decente, não batem a qualidade do concorrente desse comparativo. O ponto claro é para o Zenfone 6. No sistema, embora a gente tenha aqui dois Androids se enfrentando, as interfaces são diferentes. De um lado, a Zen UI, que depois de muitos anos sendo considerada pesada, tirou recursos e se tornou mais leve e fluida, rodando bem no Zenfone 6. Do outro lado, a gente tem a EMUI, a interface da Huawei, trabalhando bastante com usabilidade em telas grandes como a Samsung. No geral, as duas fabricantes ostentam funções que usam a inteligência artificial para melhorar o desempenho e a bateria dos aparelhos. A Zen UI se parece mais com o Android da Google, enquanto que a MUI é mais modificada, como a MIUI da Xiaomi. Os dois chegam de fábrica com o Android 9 Pie e já podem ser atualizados para a última versão do sistema, que é o Android 10. Não há probabilidade grande que nenhum dos dois passe para o Android 11 e a Huawei ainda tem aqueles problemas com o uso de recursos do Google que podem piorar a situação. Nas conexões, tanto o Zenfone 6 quanto o Nova 5T estão bem atualizados, com Wi-Fi e Bluetooth nas suas versões mais populares e GPS completo. Eles ainda trazem NFC e o Zenfone 6 se sai um pouco melhor por trazer o rádio FM graças à conexão P2 ainda presente. Por fim, eles empatam em sistema e recursos. Embora esses dois aparelhos não figurem como destaque entre os topos de linha junto de Samsung, Apple e até a linha P30 da Huawei, por exemplo, os dois trazem hardware de flagship. A Asus colocou no Zenfone o chipset Snapdragon 855
e RAM que vai de 6 GB a 12 GB. A Huawei também trouxe para o Nova 5T o seu conjunto mais potente do ano passado e conta com o Kirin 980, acompanhado de 6 GB a 8 GB de RAM. O armazenamento do Zenfone varia de 64 a 256 GB mais microSD, enquanto que o Nova 5T traz só a versão de 128 GB aqui, sem cartão de memória. Em resultados de benchmark, o Zenfone 6 se sai notadamente melhor, sendo 30% superior ao seu rival. Nos nossos testes padronizados de abertura, ainda temos vantagem do celular da ASUS, mas é uma diferença menor de pouco mais de 10%. Esses testes revelam que o ASUS precisa melhorar na RAM, enquanto que falta ao Huawei a otimização junto ao sistema. Mas nenhum dos dois consegue bater de frente, como eu falei, com outros topos de linha da própria Huawei, Samsung e Xiaomi, por exemplo. Há um modo desempenho no Nova 5T onde ele se aproxima mais do Zenfone, mas é também um modo que gasta mais bateria e esquenta mais o aparelho, então não adianta muita coisa. Nenhum deles esquenta muito sob o uso pesado, como em jogos, e nesse quesito os dois se saem muito bem, rodando com fluidez qualquer título escolhido. O ponto fica com o Zenfone 6, como era esperado. Quando em seu lançamento, um dos maiores destaques do Zenfone 6 era sua enorme bateria de 5.000 mAh. Sendo a do Nova 5T uma de 3.750 mAh, que é boa, mas não é enorme, já dá pra gente ter uma ideia dos resultados aqui. O Zenfone 6 chega a quase 23 horas de autonomia em nossos testes, com quase 11 horas de tela. O Huawei, assim como o Asus, tem cargo suficiente para ficar o dia inteiro longe da tomada, mas apresentou quase 17 horas de autonomia, quase 9 horas de tela. A balança pende para o lado do Nova 5T quando o assunto é carregamento. Tendo uma bateria menor e um carregador mais rápido de 22 watts e meio, ele chega ao 100% em 1 hora e 17 minutos. Já o Zenfone 6, com seu carregador de 18 watts, precisa de 2 longas horas e meia para sair da tomada. O Asus ainda traz o carregamento reverso para outros smartphones via cabo, mas nenhum deles conta com carregamento sem fio para economizar no custo final. E esse ponto também fica com o Zenfone 6 da ASUS. Basta olhar para a traseira desses aparelhos que um detalhe importante vai aparecer. O conjunto de câmeras do Nova 5T é maior e mais versátil, enquanto a ASUS aposta nesse conjunto duplo com flip, que tem enorme resistência mecânica. Então, vamos para os dados. O Zenfone 6 tem uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.8, PDAF e laser autofocus e uma ultra wide de 13 megapixels. Já o Nova 5T tem uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.8 PDAF, uma ultra wide de 16 megapixels, uma macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels também. No geral, apenas a macro permite fotos diferentes, que devem ter no mínimo 4 centímetros de distância do objeto. Do seu lado, o Zenfone 6 permite regular a inclinação da câmera. Por ter o sensor de profundidade, o Huawei recorta melhor as fotos com o modo retrato. Os dois têm fotos em ambientes abertos bem próximos de outros topos de linha, inclusive os mais destacados da Samsung, e os dois tropeçam um pouco em fotos com a grande angular, que perde detalhes ou exagera nas cores. As fotos são muito interessantes em ambos, mas é possível ver que o Zenfone 6 se sai melhor em detalhes, principalmente em ambientes fechados, e mesmo contra a luz ele tem um bom balanço entre brilho e contraste. Para situações de menos luz em ambientes internos, a melhor solução é o modo noturno do Nova 5T, que funcionou muito bem. Já em condições padrões e pouca luz, tipo fora de casa, ambientes externos, o Zenfone 6 se sai um pouco melhor, embora os dois entreguem imagens bastante granuladas. Eles empatam na câmera principal. Em vídeo é o Zenfone 6 que agrada mais. Além de ele ser o único que filma em 60 fps quando ele está na qualidade 4K, ele mantém a estabilização eletrônica nessa qualidade funcionando e leva menos tremidos com boa qualidade. E como é uma câmera que se move, ela pode seguir um objeto ou uma pessoa que você selecione. O Nova 5T tem uma boa captura de áudio como seu rival e também mantém a estabilização sempre ativa, mas não traz os 60 fps no 4K. A qualidade geral da filmagem é boa, mas inferior à das fotos e o foco é lento. Então, esse ponto de vídeo fica com o Zenfone 6. Por fim, nas selfies nós temos dois bons concorrentes. Enquanto que o Zenfone 6 traz os mesmos 48 megapixels e a câmera ultra-wide, para frente, com a câmera flip, o Nova 5T apresenta a câmera de 32 megapixels com resultados impressionantes para o seu conjunto. Ainda assim, a câmera geral do Zenfone 6 grava também na frente em 4K a 60 fps e ainda traz o flash duplo. Os detalhes dessas capturas são muito bons, embora diferentes de quando a gente captura com a traseira. O ponto final das fotos é do Zenfone 6. No lançamento do Zenfone 6 aqui no Brasil, no segundo semestre, a ASUS trouxe um preço agressivo de R$ 2.700, enquanto que a Huawei apareceu com um valor inicial de R$ 3.000. Levando em conta o dólar diferente, os dois chegaram até que bem precificados. Atualmente o preço de ambos é muito parecido, em alguns lugares o Nova 5T já teve um desconto de R$ 300 e ainda traz de brinde a pulseira inteligente da Huawei. O Zenfone 6 teve pouca queda de preço e pode chegar a R$ 100 a menos do que o lançamento da chinesa. Por seu conjunto, entretanto, o Zenfone 6 leva o ponto e tem melhor custo-benefício. Não deu para o Huawei Nova 5T.
Em proposta e em recursos, ele é muito parecido com o Zenfone 6, mas a Asus trouxe um dos seus conjuntos mais bem trabalhados e equilibrados até hoje. O Nova 5T é bem bacana e uma boa alternativa para quem quer um celular da Huawei, mas não quer gastar o preço ainda bem elevado de um P30 Pro, por exemplo. Mas se você está pensando em custo-benefício em um celular que não é flagship, mas que não deixa nada a desejar, além de trazer uma bateria enorme, a escolha mais óbvia é o Zenfone 6. E como eu sempre pergunto, e você, acha que o Nova 5T merecia mais crédito? Acha que o Zenfone 6 ainda aguenta o tranco dessa maneira? Comenta aqui embaixo para a gente saber o que você pensa. E não se esquece, a gente tem aqui na descrição links para nossa ferramenta de preços que traz as melhores ofertas. Confere lá. Eu fico por aqui e até mais.